Bom, Alex, eu vou Ok. fazer a abertura, tá? Ela tá dando delay para mim, mas tudo bem. Boa noite, gente. Espero que a gente esteja tendo uma semana muito boa. É, Vou me apresentar, vocês já devem me conhecer. Eu sou Carla Luquizic, eu sou a diretora de projetos da Classmaker Educação, mestre pela PUC, doutoranda também no mesmo programa. Tenho mais de 32 anos de experiência na área educacional. Trabalho muito forte com gamificação, educação 4.0 e ensino maker. E nós estamos procurando trazer para vocês toda semana assuntos interessantes que tenham um foco prático. Ou seja, aquele contexto que está lá atrás no teórico e que agora nós precisamos aplicar no prático. Lembrando que agora nós temos uma nova instrução que saiu, que, por exemplo, as aulas do ensino superior vão ser ensino à distância, vai ser online até dezembro. Quinta-feira vai sair a resolução para as escolas. Então, o que isso daí mexe com a gente? Por que é importante? É com a produção do nosso conteúdo, é a produção do nosso conhecimento com o objetivo fim cognitivo. Então, isso significa que agora, mais do que nunca, nós precisamos estar engajados, entendermos como funciona o ensino e como que nós vamos usar todas essas ferramentas. Que ferramentas que eu falo? Estou falando que muitas delas são tecnológicas. Então, veja, lembrando aquilo que eu sempre falo, a tecnologia não é o processo, ela é a ferramenta. O processo somos nós, educadores, que fazemos, ok? Bom, agora eu vou apresentar para vocês o Alex, mas aí ele vai falar um pouquinho mais sobre o trabalho dele, a experiência. Eu tenho já uma história que eu conheço o Alex assim já faz algum tempo, já lá atrás em 2016. A gente fez aí disciplinas do mestrado junto, disciplinas do doutorado. E dentro desse percurso, nós percebemos que de vários vieses que nós tínhamos, que vários olhares, nos levavam ao foco educacional, porque é isso que a gente está fazendo. E a gente começou a sentir a necessidade de uma formação consistente e transparente para a área educacional, para os professores. Então, dentro desse olhar, desse foco, nós começamos aí uma conversa algum tempo atrás e disso nasceu um trabalho que a gente está fazendo e realizando agora, um trabalho focado em você, educador. Bom, vou apresentar, vou falar o nome do Alex, o Alex Mesquita, Alexandro Mesquita. O nome dele é bem diferente, viu, gente? Não é Alessandro, é Alex Sandro. Então não dá para esquecer esse nome, é XS, Alex Sandro. Então eu vou pedir E aí para ele se você junta. apresentar. E depois junto, olha, você tem que pensar num cara chamado Alex e no outro chamado Sandro. Aí você pega os dois e coloca. Então é assim, é um cara que vale por dois. Podemos pensar assim. E é literalmente isso que eu estou falando. Eu estou falando de um profissional centrado, consciencioso, dedicado como nós somos. E é aquilo que a Classmaker procura. Pessoas dedicadas e que amam a educação acima de tudo. E a gente quer ver isso daí para frente, porque está precisando, né? Alex, seja muito bem-vindo. Estou super contente de você estar aqui nessa live, da gente ter conseguido marcar esse dia para estar fazendo esse trabalho, da gente estar apresentando a equipe. E hoje é um dia assim incomum para você, porque como você está sempre atrás resolvendo as coisas, a gente precisava ter um tempo para colocar vocês sentado nesse outro lado. Então hoje era o dia de você deixar que eu vá tomar conta das coisas, assim como nós vamos ter aquele nosso bate-papo do dia que eu vou estar sentada no mesmo lugar do Alex também. Esse dia Isso tá aí, vindo, gente. cara. A gente já está programando. Alex, novamente, seja muito bem-vindo. Eu gostaria que se apresentasse, falasse um pouquinho do seu percurso profissional, o que você estuda, o que você estudou, como é sua carreira na área, enfim, e principalmente o que você faz dentro da Classmaker Educação. Tá ok. Boa noite, Carla. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Bom, obrigado aí pelo convite, Carla. Falar para vocês o seguinte, eu sou Alexandre Mesquita, formado em tecnologias e mídias digitais, atuo aí como design instrucional e atualmente também estou fazendo parte aí da Classmaker na responsabilidade da comunicação em geral da Class, né? Junto com uma equipe maravilhosa, a Carla, o Serguei, a Regiane, a Dani Arro, enfim, diversos profissionais que fazem parte aí dessa equipe maravilhosa. Gente, eu comecei a trabalhar com educação desde 2010, tá? Eu trabalhei em empresas como o Senac São Paulo,
Telefônica Educação Digital, Blue Tree Hotels. E por essas empresas que eu sempre passei como design instrucional, tá? Então, a minha formação, ela tem 3 eixos, ela é voltada tanto para arte e tecnologia, quanto para educação à distância e também web design. Então, a gente tem esses 3 eixos aí, e desses eixos eu escolhi a parte educacional, porque é uma parte que eu amo de paixão, assim mesmo. Sou apaixonado pela educação, eu gosto de aprender, gosto de ensinar, e, enfim, cada dia que passa a gente aprende uma coisa nova, ou de forma perceptiva ou imperceptível, né? A gente sempre está aprendendo e é um universo lindo e maravilhoso. Como a Carla falou, a gente estava no doutorado aí e a gente percebeu no cenário atual, né, nacional, uma necessidade de se ter, de fato, algo que viesse de encontrar o educador para falar sobre a educação maker, a educação do fazer, a educação 4.0, né? As necessidades aí que o professor necessita nesse momento de estar se formando, de estar aperfeiçoando os seus conhecimentos para essa nova era aí, né, cara, essa nova era educacional onde você precisa saber utilizar os recursos tecnológicos ao seu favor, ao favor da educação. Pensando nisso, a gente também pensou em construir essa live para vocês, tá? Onde a gente vai trazer aí bastante informações que vocês vão poder utilizar no dia a dia e nesse momento também. Carla? Bom, eu acho assim, esse nosso bate-papo vai ser importante, porque uma das coisas, uma das questões, né, que a gente recebe e-mail, o pessoal comenta, o pessoal vai lá no meu perfil, comentam. Para falar em perfil, nós atingimos aí, nesses últimos 2 dias, 5.000 interações. E com isso, agora a gente está com um perfil novo, a gente precisou criar porque a gente estourou o número de pessoas. E agora a gente está com Carla Lukizik 2, Carla Lukizik 2. A saga continua. Então é assim, quem já quiser entrando lá também, lá vai ter uma coisa bem mais focada para a educação, tá? Porque vocês vão conseguir estar interagindo, além das páginas que são do Facebook também, nossa página do Classmaker Educação no Facebook. Nós temos nosso canal no YouTube. Entra lá, dá um joinha, curte a gente, manda perguntas, temos o nosso blog. Nós estamos falando por quê? Porque eu acabo recebendo muita informação, muita pergunta. E uma das perguntas, né, que na verdade tem uma pergunta, é uma reflexão, que os professores me perguntam assim, poxa, Carla, mas tudo bem, só que a gente está se esforçando ao máximo nesse período, está um período difícil, realmente está, a gente está se esforçando bastante, só que a gente tem dificuldade com tecnologia. Então, quando a gente escuta o gestor da escola, o diretor falando assim, olha, os conteúdos vão ser online. A gente quer aula, a gente quer videoaula, a gente quer aula pronta, a gente quer aquela interação. E o que eles falam para mim é assim, nós ficamos apavorados, porque a gente não sabe como construir, a gente não sabe por onde começar. É a coisa básica. Como começar esse assunto? Como trazê-lo para a minha realidade? E aí vem aquela história, poxa, mas eu estou trabalhando em casa, é tudo diferente, eu tenho que gerenciar tempo, eu tenho que resolver o problema de tecnologia. E como muitos me falam, poxa, mas a gente está meio enrolado com esse negócio de tecnologia, porque a gente está com um problema, inclusive, no pacote de dados da internet. Então, uma das primeiras coisas que eu falo é assim, gente, tem que resolver primeiro de tudo a internet. Resolvam um pacote de dados, porque vocês precisam ter segurança para trabalhar. E tudo bem que no início não vai ser uma coisa rápida, não vai ser no automático, mas isso já começou a se ajeitar, né? O espírito de colaboratividade já está maior e vocês estão começando a adquirir aquela proficiência que é em letramento digital. Então isso está vindo naturalmente agora. Tem gente que fala, eu não gosto de tecnologia, mas foi obrigado a se inserir dentro dessa área do mercado. Então, devido a esse fato, a gente entende que o conteúdo que vai ser passado pelo Alex hoje é extremamente importante, porque os professores falam para mim, Carla, eu estou perdido. Eu não sei por onde começar, eu não sei o que fazer, eu não sei se primeiro eu escrevo, depois eu digito, será que eu faço isso no PowerPoint? Eu gravo tela, mas como eu gravo tela? Como é que eu vou controlar? O que é design thinking? Então, assim, tá vindo tantas dúvidas, tantas coisas diferentes, que a gente conversando com o Alex, nós temos aí reuniões semanais também, são todas online com outros colaboradores, a gente falou, poxa, tá na hora de ajudar esse pessoal, entendeu?
não é só aquele que foi fazer um curso. Na verdade, o nosso foco é estar trazendo esse suporte para vocês constantemente. Por isso que nós temos uma equipe multidisciplinar. Tá? Como vocês viram, o Alex ele tem uma formação consistente, além da área de educação, em artes. E que todo mundo me fala, poxa, eu sou professora de artes, eu não tenho que trabalhar com meu aluno online. Assim como eu escuto professor de educação física que já mandaram para mim, como que eu vou trabalhar com meu aluno? Eu sou professor de educação física. Eu falo, gente, tem como trabalhar. E a gente vai passar tudo isso para vocês. Só que a gente tem que aprender agora a técnica. Nós temos que aprender o processo de como isso funciona. Gente, é uma receita. Então, se a gente não conseguir interagir, o Alex está aqui para tirar dúvidas de vocês, dar suporte, assim como eu também. Isso mesmo, pessoal. Então, no decorrer da apresentação aqui, vocês podem mandar as suas dúvidas aí pelo chat, tá bom? A Carla vai ler, ela vai parar, ela vai me perguntar e eu vou tirar dúvidas de vocês. E também aquelas dúvidas que a gente não conseguir, né, responder no decorrer da live, como sempre, depois a gente sempre procura estar respondendo aí todas as perguntas, tá bom? Vamos lá, então, vamos começar? Primeiro, né? O que é o design instrucional, tá? Existe o design instrucional e existe o designer instrucional. Então, tem dois termos aí que as pessoas, às vezes, se deparam com ele, mas não sabem distinguir, tá? O design instrucional, tá? Sem o E e o R no final, é um método, tá? Utilizado por profissionais da área educacional para construir estratégias educacionais. Então, é um método que vários profissionais aí da área da educação, ele utiliza para construir o conteúdo para facilitar a aprendizagem. Ele constrói toda uma estratégia educacional. E o designer instrucional, né, com ER no final, é o profissional que utiliza esses métodos, tá bom? E aí, a grande questão é, como construir um curso no formato online? Então, a ideia aqui hoje, que a gente está trazendo para vocês, é utilizar as práticas do design instrucional para que você possa utilizá-las, né? Apresentar algumas das práticas do design instrucional para que você possa utilizá-la na construção dos cursos online aí que você precisa apresentar para os seus alunos. Então, o nosso foco aqui hoje é com você, educador, que está passando muitas vezes por dificuldades de estar construindo aí esses cursos nesse formato online ou esses recursos no formato online para repassar o conhecimento para o seu aluno de forma interativa e divertida, tá? Primeiro de tudo, antes de fazer qualquer curso, qualquer treinamento, enfim, qualquer aula, você precisa planejar essa aula. E para você planejar essa aula, é necessário que você saiba, primeiro, quais são os objetivos dessa aula. Quais são os objetivos de aprendizagem que você quer despertar nesse aluno? Quais são os objetivos de negócio que esse curso tem? Por quê? Os objetivos que o curso precisa ter, você precisa se perguntar, tá, por que o aluno precisa realizar esse curso? Por que ele tem que fazer esse curso? Por exemplo, se o aluno precisa fazer uma aula de matemática, tá? Mas por que ele precisa fazer essa aula em específico? Ele precisa fazer essa aula, por exemplo, porque ele precisa aprender os conceitos básicos de adição, multiplicação, divisão e subtração. Tá. E quais são as competências que você quer desenvolver nesse aluno? Você precisa ter ideia do que você quer desenvolver no aluno antes de começar a construir qualquer coisa. Então, voltando ainda para a aula de matemática, eu quero desenvolver a competência dele que ele saiba, no mínimo, somar, subtrair e dividir e multiplicar os números. Legal. Mas fora isso, a gente também tem a questão do objetivo de negócio. É importante você saber quais são os objetivos do curso, os objetivos de aprendizagem, mas também o objetivo do negócio. Isso mais voltado para o mundo corporativo, mas ele também é importante para o mundo educacional, tanto público quanto privado. Por quê? Os objetivos de negócio, por exemplo, da escola, um deles seria formar esse aluno como um cidadão, ou também formar ele para o mercado de trabalho. Então, antes da gente começar a fazer o curso em si, planejar toda a aula, é bom a gente saber qual que é a utilidade desse curso, porque isso acaba ajudando a gente, ampliando a nossa mente na hora de construir
esse curso no formato online, no formato presencial, no formato híbrido. Em qualquer formato, é interessante, é importante você saber quais são os objetivos do curso de aprendizagem e o de negócio. Tá? Tá. Qual é o meu público-alvo? No caso aqui, a gente está falando que nosso público-alvo são os alunos da educação, do ensino fundamental, médio ou graduação. Então, geralmente, os professores estão tendo mais dificuldades, tá? São os professores do ensino do primário e do ensino fundamental. É claro, os professores educadores também da graduação, alguns também, uma parcela, né? Eles também têm dificuldade e também podem utilizar esse espaço aqui, nesse momento, para aprender um pouco mais e aperfeiçoar esse conhecimento e colocar em prática, né? O uso dessas ferramentas aí ao seu favor. Tá. Aí, então, eu já sei quais são os objetivos do meu curso, eu já sei quem é meu público-alvo, e aí eu preciso saber agora qual que é o formato do meu curso. Isso, pessoal, estou dando um panorama geral, tá? Em relação às práticas do design instrucional. Então, aqui a gente sabe que o foco é falar sobre o curso no formato online, mas também a gente precisa, quando a gente sabe quais são os objetivos do curso, qual que é o público-alvo, a gente também pode discutir qual que será o formato, se vai ser um curso híbrido, se vai ser um curso 100% online, se vai ser um curso presencial, tá? Isso a gente faz conforme a necessidade aí do público-alvo também. Sabendo disso, a gente precisa também escolher qual que é o método que a gente vai utilizar. O método, se vai ser um método expositivo, que é aquele que você só fala e o aluno só escuta, muitas vezes eu não aconselho muito fazer isso, eu sou mais utilizar o método construtivista, onde você aprende a construir com o aluno. Mas, Alex, dá para utilizar o método construtivista numa aula online? Sim, dá sim, pessoal. Dá para fazer o método construtivista numa aula online. Sabendo-se disso, a gente precisa saber também, a gente precisa ter conhecimento também do conteúdo que será usado no curso. Qual o conteúdo que a gente vai utilizar nesse curso? A gente vai falar sobre, por exemplo, a água, vai falar sobre os processos os estados da água, vai falar sobre o estado gasoso, líquido, qual material, qual conteúdo que a gente vai utilizar nessa aula, tá? Qual que é a matéria em específica? Qual que é o tópico em específico que a gente vai usar nesse momento? Aqui. Aí, certo, a gente já sabe qual que é o conteúdo que a gente vai utilizar. A partir que a gente sabe qual é o conteúdo, a gente começa a pensar em quais são os objetos educacionais que serão utilizados nesse curso. Aí você pode me perguntar, Alex, mas o que são objetos educacionais? Objetos educacionais são os recursos que a gente utiliza para facilitar a interação e também a passagem do conhecimento e da aprendizagem do aluno. Então, no curso online, a gente geralmente utiliza infográfico, a gente utiliza podcast, a gente utiliza videoaula, a gente utiliza lives também, aulas online, como a gente está fazendo aqui agora também, revistas em quadrinhos, que a gente chama de HQ, geralmente, tá? E também a avaliação de conhecimento. Uma dica super importante para vocês agora que vão construir cursos online. O ideal mesmo é que vocês conheçam o conteúdo do curso antes de escolher os objetos educacionais que serão utilizados nele, tá ok? Sabendo-se disso, aí sim, agora a gente vai para a mão na massa. A gente vai, de fato, começar a construir esse curso online, tá? Alex, deixa Pode eu te falar. tirar uma dúvida aqui. Quando você falou sobre as dicas, né, que a gente está vendo os objetos educacionais que vão ser trabalhados, eu vi que você tem uma relação deles. Você tem aqui o infográfico, podcast, videoaula, games, os histórias em quadrinhos e avaliação de conhecimento. Quando a gente fala do infográfico, qual seria uma real aplicação do infográfico? Você pode dar um exemplo? Porque tem gente que não entendeu direito como que isso estaria relacionado num formato de ensino, num formato de aula online. Qual seria a finalidade desses infográficos?
Tá. O infográfico, tá? Ele é uma informação gráfica que ajuda na facilitação do entendimento de um ponto em específico, de um conteúdo específico. Por exemplo, vamos supor que a gente vai falar sobre o estado da água. Então, a água, ela tem seu estado sólido, líquido e gasoso. Você falando, aí a criança vai ficar pensando assim, tá, a água tem sólido, líquido e gasoso. E aí você mandou isso só num texto. Não, o ideal é que você coloque uma imagem, né, dos 3 estados da água e você coloque os textos relacionando esse processo e também como esse processo se dá. O sólido, você pode colocar, por exemplo, um desenho de uma bandejinha de gelo, ou você colocando a bandeja de água no congelador para ele se transformar em gelo. O líquido, você pode mostrar um copo de água normal ou água descendo da torneira. E o gasoso, você pode mostrar a água saindo, o vapor da água saindo lá da chaleira, por exemplo. Só que você não vai pôr só as imagens, você também tem que colocar as informações de como acontece o processo. Primeiro, o nome de cada processo embaixo das imagens e como acontece esse processo. E aí você pode desenhar ela de forma sequencial, do sólido para o gasoso, né? Sólido, líquido e gasoso, ou o contrário também. Ok. Mas o legal é que você use imagem e texto. E aí você coloca essas imagens numa forma sequencial que facilite o entendimento. Uma coisa é você ler o texto corrido, outra coisa é você tirar do abstrato, né? Dar uma forma para esse abstrato, que é o desenho, a ilustração, e colocar ela de forma organizada. E colocar os textos explicando como que se dá esse processo. Agora me tira uma dúvida. O podcast que você mencionou aqui, nós tivemos a live com o Ciro César. Então, ele comentou a respeito dos streams e do podcast. E ele comentou que o podcast, na verdade, é um vídeo gravado, né? É uma transmissão e que faz parte da educomunicação. Então, quando você E está falando aqui podcast, a gente está falando de educomunicação? sim, também, a gente está educando e comunicando, né? É muito importante isso. E o podcast você pode colocar com aquele assunto ali que você acredita que seu aluno pode fazer enquanto ele está, vai, brincando, está caminhando, está no ônibus, ou é alguma coisa que ele pode colocar no ouvido e que é de fácil acesso. Uma dica que eu dou é para vocês não fazerem podcasts longos. Não, faz no máximo 2, 3 minutos. É essencial, tá? A gente acaba colocando isso em pílulas, que é até melhor. Pílulas são pequenas doses, né, de conhecimento, e é Uhum. até melhor dele absorver esse conteúdo, é até melhor dele aprender isso quando é dado em pílulas. Então, por exemplo, hoje você vai falar sobre todo o processo de água poluída, água, rios, de onde vem a água, como que ela se forma. Quando você vai falar sobre todo o processo dela, você pode colocar pequenos trechos de podcasts também, porque até é mais fácil para ele associar. Então, hoje ele vai escutar um podcast de 1 minuto falando, ó, os estados da água são sólido, líquido e gasoso. Ou, por exemplo, a água potável, ela vem de rios, ou a água que você pega na torneira, ela pode ser bebível ou não, depende também do tratamento, como que é feito esse tratamento. Então, você sempre busca colocar, fazer podcasts de no máximo 3 minutos. Eu aconselho de 1 a 13 minutos com assunto bem específico, como se fosse dicas para quando você for fazer uma aula online, por exemplo, assim, um tete-a-tete, que a gente chama síncrona, né? Você aprofundar esse conhecimento, mas nisso ele já tem um conhecimento prévio. Ok. Então, Já aproveitando que você falou de sincronicidade, né? Síncrono, assíncrono, quando a gente entra aqui no item de videoaula, fala só para a gente qual é a diferença entre uma aula síncrona online, ok? E uma aula assíncrona, partindo-se do princípio do EAD, de um ensino à distância. tá. Uma aula assíncrona é aquela que, por exemplo, quando você faz um vídeo explicativo e manda para o seu aluno, a gente chama de assíncrona, porque ele vai assistir, ele vai ver e ele não tem uma interação com o professor momentânea, em tempo real, para tirar dúvida. Então, quando você faz uma videoaula, uma videochamada, uma web aula, pode ser considerado tudo sinônimo, tá? Você já tem uma forma síncrona. A interação é instantânea. Eu termino, eu termino. Aqui a nossa live
está sendo síncrona. Eu estou conversando com a Carla ao mesmo tempo rapidamente, tá? É o formato síncrono. E vocês também podem interagir por meio do chat, né? Então, vocês podem escrever aí e a gente também vai responder para vocês de forma assim, ó, instantânea. Quando acontecer da live terminar e ainda tiverem perguntas, infelizmente a gente vai trabalhar a forma assíncrona. A gente não vai responder olha, lá, gente, tá que na exemplo, hora, olha, mas depois a gente responde, tá? olha que exemplo legal, gente, para a gente lembrar. Porque você sabe que esse termo é uma coisa assim, que a gente falando parece que é uma coisa fácil, né? O pessoal fala assim, mas isso daí tá fácil, eu já sei como é que faz. Só que aí, na verdade, é assim, dentro de uma disciplina que eu dou na PUC, que é a TEDIC, que é as tecnologias, né, da informação, nós temos a aula das redes sociais na prática pedagógica. E eu percebi assim uma dificuldade muito grande dos alunos entenderem quando eu falo assim, quando vocês estão construindo o capital social da rede social, de uma rede social que tem uma interação através de uma mídia, um dos pontos principais é definir se vai ser síncrono, assíncrono ou assíncrono, né? E se vocês estão trabalhando com redes emergentes. E aí eu percebi que o pessoal ficou parado olhando para mim, aí eu falei assim, o que a gente precisa melhorar? Eles falaram assim, volta. Volta e começa a falar. Aí eu parei, a gente explicou, a gente conversou, eu dei exemplo. E aí eu percebi que apesar de ser uma palavra simples, a gente fala, poxa, síncrono, é sincronicidade, se eu estou em sintonia, o pessoal já pensa, né? Na verdade, você tira várias palavras desse tipo de sentido. Mas na verdade não é bem isso. Mas é legal já esse exemplo que você deu, foi perfeito. Não, e é legal até mesmo, Carla, porque muitas das vezes a gente está tão acostumado com o linguajar tecnológico que a gente esquece que outras pessoas não estão acostumadas com o mesmo linguajar do nosso meio, né? Então, Sim, claro. é muito importante a gente especificar e explicar quando existe um termo assim diferente. E outra, é importante também vocês não terem vergonha de perguntar. Gente, eu vou falar uma coisa que é séria e eu busco falar sempre. Ninguém sabe tudo. Ninguém sabe tudo. Por mais que eu esteja na área da educação, é claro, eu venho estudando, eu venho me aperfeiçoando, venho buscando cada vez mais conhecimento, mas eu não sei tudo sobre a área educacional. Então, a gente vai aprendendo junto. Essa é a ideia. E também já se foi também, né, aquela lógica de que o professor era o detentor do conhecimento. O cara, porque ele estudou, porque ele fez isso, aquilo, ele conhece tudo. Não, a gente conhece bastante para construir coisas maravilhosas junto com vocês, mas a gente também acredita muito na inteligência coletiva, né? Na construção do conhecimento. Então, você sabe uma informação que eu não sei, provavelmente de uma outra área, mas que a gente pode juntar essas informações aí e construir várias coisas lindas e maravilhosas de bom aí para o mundo todo, né? Não, Carla? E é assim que a gente trabalha, né? Na robótica é assim, a área de design instrucional também é assim. Tem o design instrucional, tem o design gráfico, tem o design de vídeo. Então, o que eu estou falando para vocês é o papel do design instrucional, mas também existem outros profissionais que estão envolvidos no decorrer aí da construção dos cursos online, que eles fazem parte, que eles me ajudam e eles me apoiam, tá? É claro, também existe a possibilidade do design instrucional conseguir construir tudo, tá? Do começo ao fim, ele fazer a parte gráfica, ele fazer o vídeo, mas quando você trabalhar, como por exemplo, eu trabalhei bastante tempo em consultoria, a gente tem toda uma equipe aí que nos apoiam, tá? Essa equipe nos apoia aí em diversos momentos, nos ajuda a aprender várias coisas, nos traz diferentes olhares sobre o mesmo objeto, tá? Ok. Tá ok? Ok. Agora, games. Games, tá ok. O games você pode colocar um quiz, um jogo da memória, por exemplo, um Ok. jogo da memória legal. Você pode colocar um jogo de arraste-solte, enfim, há diversos joguinhos que você pode utilizar, ou você também, dependendo da sua criatividade, você pode criar jogos para serem utilizados. Por exemplo, caça ao tesouro. Você pode usar, por exemplo, o WhatsApp aí, mandar pista para os alunos e falar para eles que cada vez que ele acertar uma equação ou que ele acertar qual que é o item que está presente numa molécula X, Y ou Z aí, ele vai receber uma carta que ele vai juntar essas cartas e no final essas cartas que ele vai recebendo, elas se transformam num quebra-cabeça.
E aí, quando esse quebra-cabeça estiver pronto, vai dar uma outra pista para ele conseguir uma outra coisa, para no final ele ganhar um prêmio. E aí, que pode ser o prêmio? Aí você, professor, vai decidir com eles, com os alunos, o prêmio vai ser uma festa para todo mundo, o prêmio vai ser um brinde, alguma coisa assim, um mimo, né, que a gente chama também, porque tem professor que faz, né, ele dá uma barra de chocolate, muitas das vezes tem professor que consegue juntar essa brincadeira aí do mimo, tá? É uma Então você atividade. Ah, desculpa. É uma atividade muito parecida com a atividade da escape room que a gente trabalha, né? Entra um grupo numa sala e a gente dá várias dicas, mas para você encontrar a resposta dessas dicas, gente, isso é uma das oficinas criativas que a gente dá. Para você encontrar uma das respostas, você tem que resolver questões educacionais, fórmulas, equações, e aí você vai avançando em estações dentro dessa sala para que você consiga solucionar um caso. Então é muito parecido com isso que o Alex está falando, é gamificar o processo de interação de professores em um curso de formação. Sim, e outra, quando você joga um desafio, né, para criança e para o adolescente, ele brilha os olhos assim, e ele se sente obrigado assim, mas de forma prazerosa a resolver aquilo, a resolver aquele mistério, aquela, você fala, é um desafio, vamos fazer um game, e é tão fácil fazer um game dessa forma, aquela utilizando, por exemplo, o WhatsApp, você pode pegar uma imagem de fato do conteúdo da matéria que você vai dar, você pega uma folha sulfite, coloca essa imagem dessa molécula ou dessa explicação, faz a imagem completa, né? Você pega ela, divide em quadrantes, né? Papel quadriculado, corta os pedacinhos dela, tira a foto de cada pedacinho e conforme os alunos forem acertando as questões que você realizar, né, que você formular aí, você vai soltando os pedacinhos, pá, pá, até ele construir o quebra-cabeça. E aí, quem construiu o quebra-cabeça primeiro, você pega e vê o que você faz de premiação, porque é muito importante ter uma premiação, ter um incentivo para você fazer esse jogo, tá? É uma forma de você motivar o aluno a de fato construir aquilo e ao mesmo tempo ele vai aprendendo, né? Porque ele vai respondendo as perguntas, a cada pergunta que ele responde, ele adquire o conhecimento, ele pega uma peça, vai montando quebra-cabeça e no final esse quebra-cabeça tem que estar relacionado às perguntas que ele responde também. Então tem que estar relacionado à matéria. Então nisso aí você já montou um game. Olha só, bem simples, fácil, não tem custo, né? A não ser com prêmio. Se você Verdade, for dar, né? verdade. Tá Deixa eu te ok? falar uma coisa, pessoal. Taishi, eu estou anotando todas as perguntas que vocês estão mandando, só que eu vou passar, adiantar um pouquinho, e lá na frente o Alex vai acabar respondendo essas perguntas para vocês, tá? Eu vou passar todas essas perguntas, eu estou anotando aqui, eu estou controlando o nome de quem perguntou e eu vou passar, tá bom? Alex, os quadrinhos, as histórias em quadrinhos, como um objeto educacional. Gente, a história em quadrinho é maravilhosa como objeto educacional, porque vamos comparar ela ao storytelling. Quem não conhece Verdade, storytelling, verdade, verdade. sim, quem não conhece storytelling é uma palavra em inglês, né, um termo em inglês, que traduzido a grosso modo quer dizer contação de história, traduzindo a grosso modo. E o que acontece? As pessoas aprendem facilmente, né? Elas têm maior facilidade em aprender quando elas utilizam storytelling, quando você conta uma história para elas. Então, o HQ, quando a gente fala do HQ, a história em quadrinhos, você pode montar uma história, por exemplo, que uma menininha, ela tinha medo de trovão. Ela tinha muito medo de trovão, então quando começava a chover, ela saía correndo com medo do trovão para debaixo da cama dela. E aí, um dia que ela estava debaixo da cama dela, ela se perguntou, mas como é que o trovão, como que acontece esse fenômeno do trovão? Como que ele é feito? E aí, nessa, você pode explicar, de repente, o raio começa a falar com ela. Eu acredito que na cultura também tinha um trechinho que uma menininha falava isso, né? O Na raio verdade, é isso que eu estou pensando. Tinha um desenho, eu não sei se na tem cultura. ainda, né? Que a menininha, sempre quando tinha alguma coisa, ela falava assim: Nossa, mas é, como que acontece a chuva?
Ah, o que que é geada? O que que é gelo? Por que que o gelo fica duro? Era uma menininha que perguntava, eu não me lembro de nome do desenho. Talvez Eu também o não pessoal lembro. que estiver online vai lembrar, talvez a Dani, a Daniela vai lembrar que ela está aí ouvindo a gente, a Daniela, e quem sabe ela Com até lembra, mas certeza. eu lembro desse desenho da cultura e era muito bacana, porque a menininha perguntava várias coisas e explicava, e era um desenho rápido. Era as tais pílulas, né? E era muito rápido isso daí, era muito legal. Eu lembro que eu assisti aquilo, era muito, gente, era muito bacana. Olha, não faça essa cara para mim. Assistir assim, sou educadora. Sou educadora, Ah, tenho que saber tudo. Não começa, hein? Bom, vamos lá, né? Que é avaliação de conhecimento. e aí, você pode fazer, então, no caso, o HQ com fotos, né? Você pode colocar fotos daquele processo e colocar o que acontece, mas é sempre legal você colocar uma historinha que engaje, né? Que prenda a atenção do aluno. Você não colocar só foto sequencial com texto, não. Cria uma história, cria uma história. É legal criar essa história. Você cria essa história, você engaja o aluno, ele vai prestar mais atenção e ele vai lembrar do enredo e ele vai lembrar, por exemplo, da fala dos objetos. Por exemplo, nessa historinha que eu expliquei, o raio falava para a menina como isso acontecia. Isso Ah, mesmo. acontece quando as moléculas se unem, o ar quente se mistura com ar frio e aí acontece o estrondo, pô! Então, pô, né? Bem infantilizado É, é, aparentemente, mas na realidade prende a atenção até de muito adulto, tá? é Né? verdade, é verdade. Qual que é o É, próximo objeto que tá aí, cara? avaliação de conhecimento. Sim, a avaliação de conhecimento você pode fazer uma chamada oral, você pode pedir para ele também mandar para você as respostas por áudio, ou você pode fazer uma avaliação múltipla escolha, né? Ou Mas também, isso faz parte de uma avaliação formativa ou ela é somativa? É o como que legal é funciona? você fazer ela para você avaliar a retenção de conhecimento do aluno, tá? Tá. E conseguindo avaliar a retenção de conhecimento dele, você consegue avaliar também se o curso que você construiu, ele de fato está atingindo o objetivo ou não de aprendizagem. Ok. E você também pode fazer uma avaliação no meio do curso, ou mandar uma avaliação que ela seja mais como um reforço. Ela não é avaliativa nesse momento, ela é só como reforço para destacar alguns pontos que você vê que você percebeu que ela não terá dificuldades. Aí você coloca lá, tá ok? Ok. Então Então eu vou vamos passar para lá. o na massa. Carla, posso? Pode Se para a próxima. Vamos lá. precisar, pode me chamar, interrompe aí e a gente começa, tá bom? Então, tratando-se aqui do curso online, vamos lá para a mão na massa. Eu gosto de falar assim, mão na massa, vamos lá. Tá. De posse desse conteúdo lá do curso, o que você precisa fazer? Você precisa estudar esse conteúdo, você precisa ler ele. É importante que você leia esse conteúdo, porque conforme você vai lendo esse conteúdo e vai estudando ele, você vai perceber que existem pontos que você já pode colocar alguns objetos educacionais. Então, você vai ler o conteúdo lá, você vai falar, nesse trecho aqui, eu posso fazer uma videoaula. Nesse outro trecho aqui, eu vou fazer um quiz, porque aí vai reforçar tal observação que eu coloquei lá no começo. Ah, nesse trecho aqui, eu vou colocar uma interação com o jogo, ou eu vou montar um desafio para eles fazerem entre eles, entre os colegas, tá? Então, é importante que o professor, por mais que ele já conheça o seu conteúdo, ele dê uma relida nesse conteúdo, ele veja novamente esse conteúdo e aí ele começa a pensar qual o objeto educacional facilitaria o entendimento daquele conteúdo, tá bom? Sabendo-se disso, você precisa construir um roteiro. Da mesma forma que você planeja sua aula, você vai construir um roteiro também planejado para a aula online. No curso à distância, existem cursos que se chama autoinstrucional, que é um curso quando o aluno vai lá, ele faz ele sozinho, senta na frente do computador e começa a fazer esse curso porque ele já dá as informações para o aluno aprender de forma autônoma. Então, a gente chama esses cursos de curso autoinstrucional. Geralmente a FGV oferece alguns cursos desse, o Senac também tem alguns cursos gratuitos lá na página deles que eles oferecem também esse curso autoinstrucional. É aquele curso que você não precisa de uma intervenção, de um tutor, nem de um professor. Você senta na frente do computador e você faz sozinho esse curso. Então,
é legal você pensar também num roteiro quando você está fazendo um curso instrucional e quando você está fazendo um curso também de forma síncrona, né? Você também pense no roteiro. Então, você tem que ter roteiro do que você vai, qual que vai ser o primeiro momento que você vai fazer com os estudantes, qual que vai ser o segundo. Ah, no terceiro momento eu vou colocar esse vídeo para eles assistirem, no quarto momento a gente vai discutir sobre esses vídeos. Então, roteirizar o que vai acontecer nessa aula, ou, é claro, pode acontecer coisas diferentes e você também tem que ter um jogo de cintura, mas de posse de um roteiro, colocando qual que é a ação, qual objeto educacional você vai utilizar em cada momento, facilita para caramba a aula, tá ok? Aqui eu tenho um exemplo de construção de roteiro, só que esse exemplo é de construção de um roteiro de vídeo, tá? Então você vai ver que tem uma coluna que está escrito cena. Eu estou falando assim, vocês vão ver, gente, mas eu nem sei se vocês estão conseguindo ver a minha tela na realidade, né? Porque eu posso que ela esteja reduzida. Mas eu vou explicar para vocês rapidamente. Então, você pode pegar uma tabela, e aí nessa tabela você coloca uma coluna escrito cena, uma outra coluna locução, uma terceira coluna escrito descrição da cena técnica e uma última coluna que você coloca de observações ou recursos. Na primeira coluna você vai dividir elas em cenas, né? Então você colocou a cena certinho. Na coluna locução é o áudio que você vai gravar para aquele vídeo. Na coluna descrição da cena é o que vai acontecer a cada locução realizada. Então você coloca, por exemplo, então, um exemplo aqui, tá? Então, o processo da água é sólido. Coloque a água no congelador, no formato líquido, espere algumas horas e quando retirar, você irá ver que ela virou um cubo. E isso acontece porque as moléculas se juntam. E quando ela está no formato líquido, na forma líquida, as moléculas se separam. Nisso, você já tem que imaginar as imagens que você vai utilizar para ilustrar essa locução. Então, a construção do roteiro para você fazer um vídeo é extremamente importante, tá ok? Isso facilita demais quais são os objetos, quais são as imagens que você vai utilizar para simplificar essa ilustração, para simplificar essa absorção do conhecimento, para o aluno conseguir visualizar o que está acontecendo. Tudo bem? Ok. Tá. Fez o roteiro? Construa um protótipo, tá? Eu vou mostrar rapidamente aqui para vocês, acho que vai dar para ver pela minha tela. Cadê aqui? Um protótipo que eu fiz de um curso também de uma videoaula. Alex, deixa eu só tirar uma dúvida. O exemplo de roteiro que Pode você tirar. passou, esse roteiro eles podem estar trabalhando, inserindo as colunas que eles acharem que é interessante para aquele objetivo fim deles. Porém, eles Também. precisam ter essas colunas específicas para que eles consigam entender o que eles precisam buscar para construir didaticamente essa aula online. Isso mesmo, Carla. Porque Ok. é o seguinte, você tem o seu conteúdo, tá? Então, você vai separar esse conteúdo no roteiro, você vai colocar ele em cenas, por exemplo, se for uma videoaula, mas se for um tete-a-tete também, algo falado, também é legal você colocar esse conteúdo separado em cada quadrante, né? Um conteúdo específico lá, para você até colocar do lado as observações do que você vai fazer em cada momento. Então, primeiro, eu vou ensinar a adição para os meus alunos. Aí você já coloca do lado quais são os recursos que você vai utilizar. Se você estiver fazendo uma aula, por exemplo, agora, e você não tiver uma televisão atrás de você, mas você tem objetos, você pode já descrever quais são os objetos que você vai utilizar para ensinar para o aluno, por exemplo, o processo de adição. Então, você pode pegar duas laranjas, eu tenho um, mais um, juntei, fica o quê? 2. Então, você já colocou ali qual que é o processo qual que são os recursos que você vai utilizar para ilustrar e facilitar o entendimento do aluno naquela aula lá, online, entendeu? E outra, esses recursos não precisam ser utilizados apenas para uma aula online.
ela também pode ser utilizada também numa aula presencial, até porque tem muitos professores que já fazem isso. Eu tive uma professora de matemática que aí, para ela ilustrar para a gente a fórmula de Bhaskara, e para a gente entender a necessidade de utilizar aquela fórmula um dia na vida, porque eu nunca utilizei, né? Então, mas vamos lá. Ela trouxe, de fato, uma cerâmica. Ela trouxe um azulejo. E ela explicou como que um pedreiro, por exemplo, ele consegue calcular quantos azulejos ele vai colocar num metro quadrado ali, por exemplo, da sala, utilizando a forma de Bhaskara. Então, são formas de ilustrar para você para que você vai utilizar aquela fórmula e onde você aplica isso e como que você pode aplicar a importância. Então, você traz ilustrações, traz exemplos práticos. Diga aí, Carla, vi que você ia falar alguma coisa. Porque assim, como tá chegando bastante pergunta, eu quero só tirar já umas perguntas com você e já responder, porque tá vindo bastante coisa. Então, eu não queria perder esse time, tá? Ok. A Daniele Arcossi, ela perguntou quais as ferramentas do designer institucional. Eu acredito que ela quis dizer instrucional aí. Isso, é instrucional. Sim. Tá. Gente, geralmente eu trabalho com roteiro, tá? Eu trabalho com Word e PowerPoint. Ok. Para construir os meus roteiros, e aí depois eu passo para o pessoal que faz design gráfico e tudo. Só que você não precisa de um design gráfico também para construir vídeos, para construir interações. Você consegue fazer isso também no PowerPoint. Então, eu utilizo bastante PowerPoint. Por exemplo, esse, esse storyboard que eu fiz aqui para vocês, uma empresa pediu para eu fazer lá um exemplo de um curso à distância para eles, para uma necessidade específica. E aí, depois que eu fiz o roteiro, eu fui montando as imagens e o que poderiam vir na sequência. Então, aqui eu estou falando sobre, para contextualizar vocês aqui, esse cara aqui, ele trabalha, por exemplo, na prefeitura, e ele emitia cartões de benefícios lá para os moradores da região. Só que ele não conseguia montar muitos, a produção dele era baixa, porque ele não tinha tudo automatizado. Então, o trabalho dele sempre era acumulativo, ou seja, o trabalho dele ele sempre acumulava trabalho devido ele não ter nenhum sistema que gerenciasse isso para ele. Ouvia reclamações, trabalhava até tarde, e a avaliação ali do setor dele, ela estava baixa, estava negativa. Então, a galera via a gestão pública como algo negativo, justamente devido a essa situação. Então, a responsável da área teve uma ideia. E ela firmou contrato com uma galerinha aí e contratou uma solução online. Com isso, os problemas diminuíram, os elogios aumentaram e as entregas dos cartões também. E aí, em vez de poucos cartões, eles começaram a entregar vários cartões. E, e, sim, existe o Moodle. O Moodle é uma plataforma gratuita, ela é de código aberto, quer dizer código aberto, é que você pode acessá-la e modificar, por exemplo, as posições dos objetos que estão lá. Você pode customizar essa plataforma para as necessidades da sua escola, da sua empresa. Então, o Moodle é uma plataforma aberta aí que eu indico. Inclusive, existem muitas universidades que utilizam o Moodle, tá? No seu dia a dia aí. Não. Hoje a gente está falando só do processo de design instrucional, de como construir de fato um curso online. Então a gente está falando só a parte de produção. Essa questão de
ferramenta de autoria existem também, por exemplo, uma ferramenta de autoria que é o Articulate, o Captivate também existe. Existem outras ferramentas aí no mercado, são ferramentas pagas, tá? Mas hoje a aula a palestra, a live é focada para... de fazer a curadoria dos recursos ou curadoria da aula? Não entendi isso. Repete, por favor. Em que momento? Então, como eu falei isso, a partir do momento que você sabe o conteúdo do curso, então, primeiro, vamos lá, voltar lá atrás. A gente viu os objetivos do curso, a gente viu quem é o público-alvo e a gente viu o conteúdo. E aí, para fazer essa curadoria dos recursos que a gente vai utilizar no curso, é ideal que você saiba o conteúdo do curso. Porque, com base no conteúdo do curso, você vai conseguir identificar qual objeto educacional facilitará o entendimento daquele trecho. Existem, tá? Existem empresas que eles definem primeiro os objetos educacionais para depois o designer acabar conhecendo até o conteúdo. Existem. É uma prática errada? Eu digo que não. Eu digo que não é aconselhável você fazer isso. Porque também o design instrucional, ele tem capacidade também de, quando ele pegar esses recursos educacionais, esses objetos educacionais já definidos, ele também tem a capacidade de pegar o conteúdo e conseguir verificar quais objetos se encaixam, facilitarão melhor. Peraí, o celular tocou aqui, gente, desculpa. Ele consegue... Oi, oi. Tá ouvindo agora? Pessoal, eu não mexi em nada. Pessoal, estão ouvindo agora? Eu acabei de ter um retorno aqui, tá funcionando normal. Tá me ouvindo aí? Pessoal, está conseguindo ouvir a gente agora? Eu acho que também pode ser aquela parte do delay, né, Carla? Lembra? Então, pode ser que é delay, só que o pessoal está falando que não está conseguindo, eu não estava conseguindo te ouvir. Voltou, Elton? Gente, dá um toque aqui pra gente, dá um Dá um oi pra curtizinho. gente. Fala um oi pra gente. Estão ouvindo nós dois agora? Ok, beleza. Deixa agora Volto fazer na uma... pergunta do Tino, então. Porque eu não sei se eles ouviram a pergunta do Tino, não ouviram. E aí... Tá, eu acho que eles não ouviram. Espera só um pouquinho que agora realmente a minha internet travou. Mas tudo bem, eu vou partir para a pergunta do Cássio. E aí você responde essa pergunta e aí a gente Depois volta eu na falo questão do do Tino Tino. também. Ok? Tá ok. Tá ouvindo, né, gente? Beleza? Tá, então vamos lá. Respondendo a pergunta do Cássio. Como o educador pode fazer para criar um curso? O que ele precisa para fazer? Gente, ele precisa, se o curso for online, né, como é o nosso objetivo hoje aqui para o curso online, tá? Ele precisa ter na mão as ferramentas do Word e um PowerPoint. Mas se ele não tiver um PowerPoint, ele pode fazer videoaula, ele pode pegar um caderno, se ele tiver só o celular dele com uma câmera, ele pode pegar um caderno e organizar tudo isso que a gente está falando no caderno. Não precisa ser no formato digital. Você que é um professor, por exemplo, que só está utilizando o celular, só tem o celular de posse, você pode utilizar o caderno, escrever lá o passo a passo do que você vai fazer nesse formato de colunas que facilita até a visualização e entendimento, escrever o que você vai falar em cada take, né? Quando chama falar cada take em cada cena, e depois gravar. Você pode gravar ou pedir para alguém gravar para você, você faz em formato de fato de selfie, grava falando, ou você pode também desenhar à mão. Gente, não precisa ser desenho complexo, tem que ser desenhos que ilustrem isso. Ou você também pode pegar revista, jornal e recortar
pegar as figuras necessárias lá para montar uma sequência e de repente você vai falando e vai filmando lá com o celular. Você pega o celular aqui, coloca lá tudo bonitinho lá em cima da mesa, na sequência correta, os desenhos que você achou legal, que você acredita que vai ilustrar, né, aquele conhecimento, vai facilitar a aprendizagem para o aluno, e vai lá passando com o celular. E vai falando, vai narrando. Ah, então esse é o processo. Primeiro aconteceu isso, a chuva desceu, caiu água no rio, e é assim que os rios começam a transbordar. Essa é uma forma. Em relação à curadoria agora que o Tino perguntou, é o seguinte, o ideal, tá, Tino, é que os objetos educacionais sejam selecionados após o conhecimento do conteúdo, porque conforme você vai lendo o conteúdo, você consegue identificar qual objeto educacional é mais adequado para ilustrar aquele trecho, aquele momento. Existem empresas, sim, que fazem o inverso, primeiro eles fazem a curadoria dos objetos educacionais, mas depois o design instrucional ele também tem a capacidade, completamente, todo design instrucional tem a capacidade de, com base nos recursos nos objetos educacionais já selecionados, verificar qual que é o melhor para cada trecho. Só que eu aconselho você sempre conhecer o conteúdo antes, tá? Ok, Acredito que respondeu a pergunta. ok, aqui tem uma pergunta que é do Sérgio. Ele está perguntando a respeito de games de matemática na sala, trabalhando-se certos conteúdos à distância. Então, ele está perguntando especificamente de um jogo, de um game chamado Manga High. Eu acho que esse daí eu posso responder para ele. Você pode responder que vai ser esse jogo. Esse jogo, na Eu verdade, falei, ele é assim, é uma maneira de gamificar o aprendizado de matemática. Conheço o game, eu acredito que vários alunos de algumas instituições conhecem. Ele tem um objetivo fim muito bacana, mas o problema é o processo do jogo, tá? O que eu quero dizer com isso? Ele é um jogo que, claro, como tantos outros, você não consegue validar efetivamente quem está acessando o jogo para estar dentro de um processo de gamificação da matemática. O que eu quero dizer com isso? Você pode ter um aluno que tem um código, que tem uma chave, que tem um acesso, ele pode acessar em qualquer outro lugar para responder por outro aluno, como uma tarefa em casa. Outra questão que tem é ele estar avaliando o aluno em tempo integral. Desde o momento que o aluno entra no jogo, ele é avaliado. certo. Na verdade, ele não tem muito o foco desse tipo de jogo, ele fala mais sobre o competitivismo. Então, é algo que a gente entende que os jogos que te levam a fatores extremos de competição não são ideais para a educação. Tá? Isso daí se chama Ed Games, no caso. Agora, quando você vai trabalhar, por exemplo, com esse jogo, se você usasse ele dentro da sala de aula, que é como a prática normal, que é feito no Canadá, na Austrália, nos Estados Unidos, o jogo é utilizado dentro de sala de aula. Outro segundo grande e maior momento desse jogo são em Olimpíadas de Matemática dentro da escola. Por quê? A escola tem um Wi-Fi que segura para os alunos e eles acabam competindo na hora com os seus celulares respondendo. Aí você pode ter a questão da temporalidade para pensar para responder a questão, que é uma coisa que o Manga High tem. Então, no caso de uma atividade para casa, quando é liberada a plataforma, ele não cai muito nesse perfil de gamificação. Ele não é ideal para isso. Na verdade, o que em alguns locais está sendo usado de forma errada. Agora, os Estados Unidos têm um sucesso muito grande com isso, inclusive no Japão. Por quê? Porque eles sabem usar esse game na educação. Essa é uma das grandes questões que a gente tem no Brasil. Nós não temos, às vezes, profissionais muito bem informados, ou que por um motivo ou por outro não conseguiram se inteirar muito. Essa área da gamificação na educação é uma área que gera muita discussão, tem muita conversa. Há algum tempo atrás ela não era nem aberta, tá? Abertas a discussões ou que ela pudesse ser agraciada dentro de uma escola. Então, o que acontece? Agora a coisa está mudando, mas a questão é, nem todos os professores conseguem enxergar a gamificação com bons olhos. Então, eles acabam enxergando a gamificação como um inimigo dentro da sala de aula, assim como o mobile learning. Tá? Você utilizar o seu celular dentro de uma aula como uma ferramenta do processo de ensino para a aula do professor. Então, essa questão do Manga High entra exatamente assim. É um jogo interessante, principalmente quando você tem Olimpíadas de Matemática e você está falando de pequenos círculos sociais em função desse jogo em um momento específico. Não para ser passado como atividade em casa, porque ele tem a temporalidade. Passa tanto minuto, a pessoa perde
aquele tempo para poder resolver a questão, né? E quando ele está na casa dele, ele não consegue tirar dúvida com o professor sobre isso. Então, a eficiência dela dentro desse contexto, veja bem o que eu estou falando, a eficiência desta ferramenta gamificada em um contexto casa, home, ok? Homeschooling, por exemplo, não funciona. Ela funciona quando? Quando ela está dentro de uma curadoria na escola, em um processo ou dentro da sala de aula com o professor. Agora, por que os professores, pelo menos aqui no Brasil, enfim, não gostam de usar muito? Porque eles não conhecem a ferramenta. O professor, para passar um game, ele tem que jogar, ele precisa conhecer. Se ele não fizer isso, não adianta aplicar atividade em sala de aula. Por isso que a maioria dos professores acabam não utilizando esse game no processo educacional, tá? De forma correta, é isso que eu quero dizer, tá? Cara, Oi. entra naquela questão do objetivo, né? Em casa, muitas Exatamente. vezes, ele não tem um objetivo para que usar aquele jogo. Então, olha aí, gente, o quanto é importante você saber qual que é o objetivo do curso, qual que é o objetivo de aprendizagem, quais são as competências que você quer desenvolver no aluno. Porque você pode pegar um jogo e, a partir que você conhece aquele jogo, você pode criar um objetivo de aprendizagem com ele, utilizando esse jogo. A Eu gente estava caiu na... até, eu tava até pensando, Alex, porque assim, realmente eu estou recebendo assim bastante perguntas sobre jogos na educação, né? Quais os jogos que seriam adequados? Então, o que eu vou conversar com o Alex? Eu vou trazer para vocês alguns games que podem ser utilizados na educação. Eu vou trazer o game, vou trazer o link para vocês e vou falar como joga, qual é o objetivo de aprendizagem que vocês vão ter com aquele game e aquilo que vocês querem alcançar. Tá? É um compromisso que eu estou fazendo com vocês e eu vou trazer esse game junto com o Alex, enfim, essa live, desculpa, eu falei game, mas é Sim, a gente live. faz. E aí a gente vai fazer, eu vou trazer para vocês. Eu trabalho com desenvolvimento de conteúdos bilíngue, né, com o sistema apostilado de ensino. Não vou mencionar aqui o nome agora, porque eu não sou autorizada a fazer, eu também não sei nem se seria o momento. Mas eu desenvolvo esses conteúdos de games, né? Eu trabalho com gamificação na educação. Eu vou trazer algumas sugestões de softwares de games que vocês podem utilizar, dando alguns exemplos. Nós vamos pegar aí, então, uma oficina de gamificação. Eu vou trazer isso para Maravilha. vocês, a gente vai agendar, né, Alex, para fazer. E vamos Assim agendar, como sim, é um tema... Assim como É um tem tema muito... pessoas aqui me perguntando, nós vamos ter sim uma live sobre educação 4.0 e nós vamos ter uma live falando sobre ensino maker. São 3 lives que o Alex, né, como diretor de comunicação da Classmaker Educação, Já está lá. já está lá na Já nossa está na agenda. planilha. Né? Na verdade, nós temos uma equipe que trabalha com isso, não é uma coisa que eu sento e eu faço de qualquer maneira. Né? Nós temos, como eu falei de novo, excelentes profissionais que a gente prepara uma agenda, né? Então, o Alex é uma dessas pessoas que cuida disso, dessa interação. Nós temos a Regiane Alves, que ela trabalha com a gente com desenvolvimento, Nossa, marketing sexual e, gente, profissional show de bola. E posso falar com muito orgulho que ela também faz parte da Classmaker Educação. Tá? Ela é uma das professoras do nosso curso, né? Uma das nossas colaboradoras, mediadoras também. Então, eu vou pedir para eles fazerem a programação com uma data disso, para a gente poder trazer, porque tem muita coisa que vocês estão perguntando que vai sair um pouquinho do foco do Alex. Então, a gente vai trazer isso, porque, na verdade, uma boa parte do que o Alex está falando, ele vem dentro do contexto da educação 4.0. Mas que sim. também agora não é o momento para falar sobre isso. Não é o Então, momento. nós vamos trazer esses 3 tópicos, tá bom? Tá, só reforçando rapidamente que o momento agora é passar para vocês como construir um curso online, tá? De forma Exatamente. interativa e divertida. Então, o que foi? Peraí que não chegou na parte da revisão ainda. Vamos lá. Então, eu vou mostrar para vocês lá o... Deixa eu mostrar para vocês aqui o protótipo lá que eu fiz da storyboard lá do curso. Então, eu Ah, fiz esse tá. storyboard aqui. Então, no PowerPoint, tá, gente? Simples. O professor que tem fácil acesso ao PowerPoint, que essas imagens são imagens prontas, tá de forma sequencial. Eu fui colocando aqui, colando as imagens. Isso tudo depois que eu fiz o roteiro, tá? Primeiro eu fiz o roteiro, depois que eu fiz o roteiro, eu fiz esse documento aqui que a gente chama de storyboard. Então, eu uni as imagens, né, o conteúdo ilustrativo do que iria acontecer em cada cena, tá ok? E aí, no final, saiu esse vídeo aqui. Eu não vou colocar com áudio para vocês, que é um vídeo simples. Vocês podem fazer... Deixa eu pôr o áudio aqui para ver se vocês conseguem escutar.
Alex, eu acho que não está dando para ver direito a imagem, porque a tela está branca, tem essa questão da qualidade da imagem, mas Sim, como não vocês dá. estão me perguntando, esse material vai ficar disponível. Então, o que, que nós vamos fazer? Nós vamos subir esse material que vocês estão perguntando lá no canal, na playlist no YouTube da Classmaker Educação. Aí vocês acessam ele lá e vocês vão conseguir ver. E a gente coloca o link desse vídeo que a gente vai subir para o YouTube. A gente vai deixar nos comentários. Eu vou pedir para o Sérgio, que trabalha no nosso departamento técnico, é ele que cuida de todas essas coisas tecnológicas fantásticas para a gente. E já estou até falando aqui para ele saber. Sérgio, por favor, você sobe para a gente depois esse conteúdo todo que o Alex fez da nossa live, sobe lá e sobe o vídeo do Alex também, mostrando um exemplo. Tá ok, gente? Espero que assim já está ajudando para ver. Que eu realmente estou vendo que a imagem está um pouquinho difícil, mas a gente vai conseguir ver. Eu vou liberar o material para vocês, tá? Não estava. É, isso, e a gente não pode esquecer uma coisa, né, pessoal? É uma live, né? Então, se fosse uma aula, a gente conseguiria colocar o vídeo para vocês já na plataforma direitinho e vocês conseguiriam visualizar. A intenção foi boa, mas numa live, no momento, não funcionou. Quem sabe futuramente, quando a gente fazer alguns ajustes técnicos aí, fazendo esses ajustes, a gente pega e mostra para vocês vídeos na live também, né? Deixa eu corrigir. Sim, sim. Tá. E aí, depois de que você fez o storyboard, né, que é o protótipo que a gente chama, você publica, dá um enter, coisa linda e maravilhosa. Então, uma dica para vocês, tá? Quando vocês forem fazer uma aula online, se a aula for síncrona, né, em tempo real, sempre façam perguntas estimulantes para o seu aluno, perguntas reflexivas, peça para os alunos responderem, colocar o ponto de vista deles, estimule seu aluno a falar, estimule ele a pensar por meio de perguntas, tá? Peça para esses alunos também trazerem exemplos. O ideal é que eles leiam o material antes sobre o assunto que você vai dar, tá? E que eles tragam exemplos para mostrar numa conversa online mesmo, tá? E aí, uma dica super, hiper, mega importante na hora também que você está fazendo o roteiro, na hora que você vai fazer o roteiro da sua aula. Pense se vai ter pré e pós-trabalho. Então, você vai fazer a sua aula online, você tem que pensar, eu vou mandar uma atividade pré para o aluno estudar, para quando ele chegar na minha aula, ele já ter uma bagagem? E eu também vou pedir um exercício pós, que pode ser uma pesquisa, ou pode ser também uma leitura de um livro, ou uma avaliação. Então, é importante vocês terem isso em mente também na hora de construir o roteiro. Sempre pense, tá? E outra, é importante que você dê as instruções para o aluno antes dele chegar na aula. Então, isso já faz parte do pré, já faz parte da pré-aula, né, do pré-trabalho. Então, vocês precisam, de fato, mandar uma instrução para o aluno, falar, olha, tal dia nós vamos ter aula, é interessante que vocês leiam o capítulo XYZ para a gente poder dialogar melhor sobre o tópico, né, sobre o assunto, sobre a matéria. Isso é muito importante. Eu acho que entra naquele tópico, né, quando a gente fala de ensino à distância, que ele fala que nós temos dois objetivos de aprendizagem, né? Que um deles pode ser recordar e o outro é compreender. Então você tem que Sim, definir o que você vai querer fazer, que a gente entende que o compreender sempre é muito bem-vindo naquele momento síncrono, e no momento assíncrono você pode ter momentos do recordar, para guardar questões para um momento síncrono, novamente, um momento que tiver online com o professor, não é isso, Alex? isso. Então, Ok. é isso mesmo. Você precisa colocar um conteúdo que seja pré, né? Como falou ele tem o primeiro contato, ele tem aquele momento do estranhamento, né, Carla? Então, ele precisa ter É. aquele momento do estranhamento para quando ele chegar na aula, ele ver aquele conteúdo não ser algo novo para ele. E também você precisa ver como que você vai colocar esse pré também de uma forma que incentive ele, de fato, a fazer esse pré e fazer o pós também. Tá Ok, ok? ok. Então, agora a gente chega à nossa revisão. Então, a gente viu o que é necessário para construir um curso no formato online, como construir esse curso, mão na massa, né? E como publicar. No caso aqui, como publicar, a gente fez um formato de vídeo, né? Você faz um vídeo e você manda para ele pelo WhatsApp, manda para ele no seu canal no Facebook. Gente, muitas das vezes o professor fala, mas a gente não tem uma plataforma na escola, não tem como a gente fazer isso. Olha, o YouTube e o Facebook são plataformas gratuitas.
Você pode criar uma página para a sua aula. Você pode criar também vídeos no YouTube para a sua aula. É uma watch party, né, que nós temos agora, mais essa ferramenta do Facebook, né? Então, isso aí, gente, cadê aqui? Carla, cadê você? Que eu não estou encontrando meu computador? Te achei. É. Então, cara, pessoal também, né? Todo mundo está assistindo a gente. É isso. Vocês precisam primeiro ter, né? Saber de fato o que vocês querem que o aluno aprenda naquela aula em específico, em especial, o que vocês vão passar para ele. Então, vocês conheceram, tá? Que existem objetos de aprendizagem que facilita o processo de ensino, tá? Esses objetos você vai utilizar até para deixar mais interativa a aula, mais divertida, mais leve. Então, você pode utilizar um game, você pode utilizar um HQ. Então, utilize esses objetos, foi o que vocês viram hoje, né? Depois disso, vocês viram a importância de estar de posse, de fato, do conteúdo, de ler aquele conteúdo e ver onde cada objeto educacional se encaixa. Para quê? Para facilitar de fato o aprendizado, para o cara conseguir entender de uma forma mais fácil, mais simples. Então, utilize os objetos educacionais que vocês têm aí à disposição de vocês. Construa o roteiro, passo a passo. Não adianta você querer ter a atenção do aluno se você não planejou a sua aula, se você não construiu um roteiro legal, não adianta. Então, siga esses passo a passos aí. Lembre-se de fazer uma pré e uma pós-aula, um conteúdo. As pílulas são importantes também. Você pode mandar trechos de vídeo. Aquela parte lá também do quebra-cabeça, você pode utilizar. Então, são processos que a gente utiliza no design instrucional, né, nas práticas, que vocês podem utilizar também no seu dia a dia. Não precisa ter uma ferramenta sofisticada, não precisa. Acabei de falar com o seu celular, gravando lá os recortes que você fez de revista, os desenhos simples que você tenha feito à mão também, já ajuda, já facilita o entendimento, tudo bem? E assim, perguntas, nós estamos aqui disponível para responder para vocês as perguntas. A gente na Classmake, a gente também tem um curso de design instrucional. O que vocês viram aí foram os tópicos, né, os processos do design instrucional, mas no curso a gente entra a fundo em cada etapa, você aprende de fato a construir um objetivo, a elaborar um objetivo, a elaborar uma proposta pedagógica, que é algo que a gente não falou aqui, porque aqui o objetivo era só falar de como construir o curso online, tá? Mas há uma necessidade de fato de você ter uma proposta pedagógica. Quem já dá aula aí no ensino privado ou no público sabe da necessidade, tudo bem, de fazer essa proposta pedagógica. Então, a gente trabalha tudo isso, a avaliação, como construir uma avaliação que, de fato, venha medir se o aluno aprendeu ou não aprendeu aquele conteúdo. A avaliação é um tema extremamente importante, ainda mais nesses tempos, né, Carla, que muita gente vem querendo padronizar a avaliação, em vez de fato avaliar o que o aluno aprendeu, né, gente? É a questão da padronização na educação, né? É que, na verdade, é muito combatido lá fora, já nos Estados Unidos. Eles já viram Sim. que isso não funciona, essa padronização. Não é assim, os alunos não são iguais, os saberes não são iguais e a forma de aprender não é. Então, a gente sabe que o professor acompanha todo momento, toda etapa, todo o processo daquele aluno. E uma das questões importantes que, inclusive, comentaram aqui, fizeram um comentário, o Esdras comentou isso, realmente a imagem é muito importante para o aluno. Porque se a gente for fazer referência a inteligências múltiplas de Gardner, a gente entende que nós temos vários tipos de inteligência. Então, nós temos alunos que só aprendem, por exemplo, com imagens. E a gente está falando que quando nós temos plataformas intuitivas, esse processo é muito melhor. Assim como nós temos alunos que têm o quê? Eles têm memória auditiva. Então, não adianta o professor ficar lá na frente falando e passando a apostila, escreve e põe resposta, porque não vai funcionar. E o que acontece com esse aluno? Quando ele sai da escola, ele vai para casa e ele entra no YouTube para assistir videoaula. Por quê? Porque a memória dele é auditiva. Ele tem que ouvir aquele cara falando pelo processo, dando pequenas pílulas de informação. Ele dá um tempo, ele para, ele contextualiza, ele dá outra informação, ele contextualiza, metodologias ativas. Então, é assim, o professor,
aquele educador, ele entende que ele tem que aprender muitas ferramentas para alcançar o objetivo, porque uma coisa que eu sempre digo é assim, é fácil você educar um aluno que quer aprender, um aluno que consegue aprender, né? O desafio é quando você chega na sala de aula e aquele aluno não para sentado, ele não quer ouvir a sua aula para ele é desinteressante, ela não é engajada, ela não é interativa. Aquele é o desafio do educador, trazer esse aluno para perto dele e mostrar para ele como o aprender pode ser bom. Fala, Alex. Não, eu ia falar que isso só reforça também, né, que como existem várias formas de ensinar e existem várias pessoas que aprendem de forma diferente, estão aí os objetos educacionais. Podcast é para quem é mais auditivo, um vídeo para quem é mais visual. Exatamente. Você pode colocar um exercício prático, utilizando aí do construtivismo aí, justamente para ele construir, porque tem pessoas que aprendem com maior facilidade quando está construindo algo. Então, por isso que você precisa lançar desafios, os desafios até do game, né? Então, construa o seu saber, trabalhe com a curiosidade do aluno. Você sabe como que funciona o motor de uma geladeira? Você sabe como que a eletricidade passa por ali? É o maker, né? É o maker, é o É o maker. maker. Então, Construa na sua casa aí para gente um carro e explique para gente por que ele precisa ter um motor, por que tem que ter. Então, gente, a educação é linda, ela é maravilhosa, ela tem infinitas possibilidades de você ensinar e de você aprender. Mas, assim, se você não sabe, chama alguém que te ajude, peça dicas, não tenha vergonha. Sempre, sempre, sempre que você puder, chame alguém para te ajudar. Não tem problema. Você precisa a gente precisa todo dia, né, se atualizar. Eu preciso me atualizar, a Carla se atualiza também. Nós na Classmake, na equipe, todo dia a gente fica lá falando, nossa, a gente precisa fazer isso. Eu falo, Serguei, você já leu tal livro? Serguei, olha aquele livro lá que ele vai te ajudar. Ela fala, Alex, olha que livro bacana que eu estou vendo. Gente, a gente precisa se atualizar. A gente precisa ler os livros, buscar o conhecimento, que também para repassar para vocês aqui, a gente não, essa aula, essa live, a gente planejou ela também, ela não foi feita de uma hora para outra. A gente teve que fazer todo esse processo de planejamento, mas, pô, Carla, a gente vai fazer uma live com o pessoal, vai falar sobre para eles como construir, né, os cursos online e como que a gente vai fazer isso de uma forma que fique didática e ao mesmo tempo não fique no formato de aula. Então a gente pensou várias vezes, mas eu falei para ela, Carla, é necessário, a gente precisa trazer um fundo com algumas imagens, com alguns processos, até mesmo para facilitar na captação da atenção, né, de quem está vendo a isso live. acaba até sendo comprovado, né, pela nossa live que nós fizemos na semana passada, falando sobre o ensino maker nas ciências da natureza. Nós estamos com mais de agora eu já não sei com quanto tá, mas a gente estava em 24 horas, 24 horas nada, em 1 hora de live, que a live terminou, a gente já estava com 200 acessos, né? E chegamos a mais de 23 compartilhamentos. E agora nós estamos com mais de 700 na live que foi na semana passada. E, gente, foi muito mão na massa semana Sim, passada. Quem perdeu acessa, porque, gente, foi muito bom, foi muito boa. A live da semana passada, ela foi feita com muito carinho pelo Diego Vergaça, também trabalha na nossa equipe. Ele passou o final de semana preparando experimento para vocês, para trazer, fazer passo a passo. Ele está preparando passo a passo para subir no canal do YouTube. Então, gente, é assim, a gente tem que aprender a trabalhar com vários olhares. E a gente tem que ter pessoas que se prontifiquem a fazer isso. Né? Nós sim. estamos prontificados a fazer isso. Isso é muito importante que nós estamos falando para vocês. Então, a gente espera que vocês aproveitem muito essa oportunidade. Façam perguntas, interajam com a gente. Entra no nosso canal do YouTube, dá uma olhada nos nossos playlists. Entrem na nossa página da Classmaker Educação no Facebook. Nós temos o perfil Carla Luquizic, o Carla Luquizic 2. Temos a nossa, olha a Educomunicação que o Alex comentou, nós temos a Rádio Classmaker. A Rádio Classmaker está com mais de 5.800 ouvintes com acesso. Então, assim, nós não temos todas essas pessoas porque a gente ficou brincando ou porque a gente, em algum momento, deixou de levar a educação a sério. Entrem aí nas nossas redes sociais, por favor, apoia. Vamos conversar, mande pergunta, porque nós estamos aqui para responder perguntas para vocês.
ok? Se inscrevam no nosso site para receber as novidades, tá ok? A gente Verdade. sempre tem novidades, então quando as novidades vão ser lançadas, você irá receber de primeira mão, desde que você esteja inscrito lá no site. Aí, bom, se você não estiver inscrito, você vai acabar recebendo por meio do por outros canais, mas de primeira mão sai sempre lá pelo site, tá ok? Então se inscrevam no nosso site também, vejam lá também o nosso trabalho, tem trabalhos maravilhosos aí da nossa amiga Carla aí, ó. Carla, excelente aí na robótica, excelente aí no movimento maker, excelente aí na construção até de mundos, que depois vocês vão ver lá, entre no nosso site, veja os mundos que a gente constrói aí e também que a gente pode levar para escola, a gente pode levar para sua aula a construção desses mundos. E é uma forma interativa, né, Carla? É uma forma de você aprender construindo, o construtivismo de fato. Você constrói uma casa aqui, sabe por que Sim, quantos sim. metros tem essa casa, você vai aprendendo matemática, vai aprendendo química, vai aprendendo tudo por meio da construção de projetos aí interativos que a gente Inclusive, trabalha. hoje a gente inaugurou o nosso vídeo da Classmaker Educação Virtual Construída no Minecraft. Ele abriu a nossa live, ele vai estar abrindo toda a live. Nós fizemos a construção da cidade de Mariana, em Minas Gerais, com o Minecraft, tá? O uso da gamificação em conteúdos multidisciplinares. Inclusive, eu estou com alunos aí na live que participaram da construção. Projeto submetido para o Block by Block dos Estados Unidos, paralelo com o trabalho da Mojang, com a ONU. Tá? A reconstrução virtual da cidade de Mariana é incrível. Então, o trabalho de construção de mundos virtuais é muito rico. Então, quem não viu, quem ficou assim curioso com o que eu falei, não prestou muita atenção, nós construímos a Classmaker Educação virtualmente. Esse mundo foi terminado hoje, para mostrar para vocês o potencial de uma imagem. Uma imagem muitas vezes fala por 1000 palavras, e isso é um fato. Não é, Alex? Sim, a imagem, nossa, ela comprova para vocês o nosso trabalho, tá ok? Carla, Bom, então eu vamos... quero agradecer, Alex, pela live, pelo nosso bate-papo, conversa, esperando a sua programação, né? Dessas 4 lives que a gente tem que falar sobre gamificação, educação plataforma 4.0, ensino maker e robótica. e Temos que falar sobre plataforma. tudo isso. E Pessoal pediu plataformas. plataforma e também ferramentas de autoria. Está aqui De auto... anotado. Está aqui anotado. Então, Maravilha. planeje isso junto com a Regiane Alves, junto com o Sérgio. Vamos preparar, vamos sentar todos nós, vamos ver como é que a gente faz isso para trazer isso daí para vocês. Tá ok. Alex, muito obrigada pela live. Agradeço imensamente de você ter cedido o seu tempo para a gente. A gente sabe que está corrido para todo mundo no trabalho. Sim. Gratidão por você estar aqui, antes de mais nada. E muito obrigada novamente. Quer se despedir? Fique à vontade para se despedir do pessoal. Gente, brigadão aí pela audiência de vocês, tá ok? Muito obrigado. Se tiverem dúvidas, mandem aí, comentem aí que a gente vai responder. Se vocês também ficaram com dúvidas em relação ao conteúdo, querem conteúdos novos em relação à aprendizagem, em relação às práticas do design instrucional, mandem que a gente vai preparar para vocês aí, tá? Umas lives tocando sobre esses temas, sobre esses assuntos. Gratidão imensa a todos vocês aí pela audiência. Gratidão, Carla, essa parceira aqui, a amigona aí. Gente, gratidão aí à equipe da Classmaker, dos professores, dos profissionais que apoiam a gente aí na produção. Muito obrigado a todos vocês, tá bom? E até a próxima live com a Carla ou comigo. E outra, não percam que nós vamos fazer uma live onde essa mocinha aí, ó, gente, ela vai contar um pouco para vocês do potencial dela, tá? Na parte do Mas aí eu vou ficar maker com e na parte da vergonha, porque aí. robótica, Não, aí tudo bem, eu posso até falar. Até os tá? alunos da robótica estão na live também, né? Isso A foi uma gente pode até convidar caminhada. ele, né? De repente, a gente É, convida até os alunos para falar como que essa moça aí é. vamos ver isso daí. De repente o Guilherme entra na live porque ele está aqui assistindo, o Guilherme Henrique. Vamos ver a Ok. Isabela. A Isabela, inclusive, faz parte da Classmaker Educação. Vamos colocar o Legal. Sérgio também para falar, porque todos são da equipe de robótica. O Sim, Sérgio foi há 3 anos atrás aí para Costa Rica, programador da equipe nacional de robótica do Brasil, foi para Costa Rica como programador da WRO. Então a gente tem muita gente aqui que agrega conhecimento para vocês, inclusive adolescentes
que os Sim, adolescentes trabalham junto com a gente também, porque é importante ouvir o que eles falam. É importante porque eles estão dentro do processo de aprendizagem. E os pequenos também, claro. Tá bom, gente? Então, muito obrigada, boa noite e aguardo as interações de vocês, tá? Beijos, gente. Boa beijos. noite. Tchau, tchau e Tchau, abraços. Alex. Tchau, Boa tchau, noite. cara. Tchau, 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 gente. tchau.